E nesse momento eu quero ler com vocês o texto lá de Efésios. Abra aí comigo. Quero compartilhar uma porção da palavra de Deus que muito tem falado ao meu coração. Está lá no Novo Testamento, a carta que Paulo escreve aos irmãos de Éfeso. Então nós estamos em Efésios, capítulo 1. Tem umas cartinhas aqui do Timóteo na minha Bíblia. E toda vez que eu abro agora elas caem, Natália. Ele deve estar acompanhando ali na cozinha, né? Tá jóia. Então eu leio Efésios capítulo 1. Deixa eu pegar minhas anotações aqui só para eu conferir o texto. Então tá jóia. A partir do versículo 15. E nós seguiremos dessa maneira até o final desse capítulo, tá bom? Então, acompanhe comigo a leitura do texto, Efésios, capítulo 1, e nós leremos de 15 em diante. Diz assim o texto sagrado: Desde que soube da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor pelo povo santo em toda parte, não deixo de agradecer a Deus por vocês. Em minhas orações, peço que Deus, o Pai glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo, lhe dê sabedoria espiritual e entendimento, para que cresçam no conhecimento dele. Eu oro para que o seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àquele que ele chamou e a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez assentar-se no lugar de honra, à direita de Deus, nos domínios celestiais. Agora, ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas também no mundo vindouro, ou no mundo futuro. Outras versões dizem assim: Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. E a igreja é o seu corpo, ela é preenchida e contemplada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nosso Pai, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração por meio dessa porção bíblica, e nós rogamos ao Senhor, sabendo que o Teu Espírito há de nos conduzir. Obrigado pela Tua porção bíblica que foi preservada e registrada para nós, para a nossa edificação, para o nosso conhecimento, e pedimos que esse texto fale ao nosso coração. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. O meu título é esse: Não cesso de dar graças a Deus por vós. Veja que Paulo, ele coloca essa realidade para nós, dizendo que ele sempre está dando graças a Deus pela vida dos seus irmãos, pela vida daquela igreja. E essa é uma das frases mais marcantes, pelo menos na minha perspectiva, do ministério de Paulo, porque Paulo e Silas, por exemplo, quando foram surpreendidos e foram colocados na prisão, eles cantavam e oravam por mais alta voz, à meia-noite, cantavam e cantavam, dando graças a Deus. Eles não estavam na prisão, por exemplo, reclamando. Paulo e Silas estavam cantando, dando graças a Deus. E quando a gente vai acompanhando o ministério, a trajetória de Paulo, a gente vai acompanhando a sua dependência de Deus, a sua devoção, e como Paulo gostava de dar graças a Deus. Parece que esse era um princípio vital da vida, e eu diria também do ministério de Paulo. Todas as cartas que Paulo escreve às igrejas, e também aquelas mais de cunho pessoal, Paulo demonstra essa gratidão, está registrada em suas cartas, essas expressões muito belas e muito profundas, inclusive, diga-se de passagem, de gratidão. Então Paulo manifesta essa gratidão a Deus e também às pessoas. Acompanhamos as cartas de Paulo, ele sempre
sempre vai citando nomes de pessoas que ajudaram a ele no ministério, citando cidades, igrejas, famílias, e dessa maneira ele vai então registrando a sua gratidão. E essa expressão de Paulo, que é muito importante, quando ele fala assim: não cesso de dar graças a Deus, ou não deixo de agradecer a Deus por vocês em minhas orações. Então veja que na agenda de Paulo e na sua prática devocional, ele colocava muito essa dose grande, eu diria, de gratidão. E nós entendemos e sabemos pela fé cristã que a gratidão é um princípio básico da nossa existência. Nós aprendemos isso com o próprio Senhor Jesus, que em cada momento de refeição, por exemplo, dava graças a Deus, reconhecia que tudo vinha de Deus. Naquele contexto, quando Jesus fala assim: vinde a mim, todos vós que estão cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Um pouquinho antes, ele dá graças a Deus por conhecer a Deus, por falar das coisas de Deus e por reconhecer que ele e todo o povo precisava dessa atuação divina. Então veja que Jesus estava agradecendo. Quando ele pega os pães e vai repartir para a multidão, ele dá graças a Deus. Antes de fazer o milagre, por exemplo, na vida de Lázaro, Jesus dá graças. Então em todo momento Jesus estava ensinando esse princípio para nós da gratidão. E Paulo, por ter convivido com o Senhor e ter sido chamado pelo Senhor Jesus, ele aprende esse conceito, e esse conceito fica preso em seu coração, dado que ele vai também agradecer a Deus a cada momento, a cada instante da sua vida, do seu ministério. E se você conhece o ministério do apóstolo Paulo, você sabe e você há de lembrar que foi um ministério marcado por muitas cobranças, por muitas perseguições, por muitas lutas, mas em todas as dificuldades a gente acompanha Paulo agradecendo a Deus e tendo motivos para agradecer ao Senhor. Nós sabemos que algumas igrejas, de forma mais específica, deram muito trabalho para Paulo, e você pode acompanhar nas cartas, Paulo abrindo as cartas às igrejas, inclusive algumas igrejas difíceis, como é o caso de Corinto, por exemplo, e Paulo agradecendo a Deus a oportunidade de servir aquela igreja, de servir aqueles irmãos, de abençoar aquela comunidade. Paulo vai agradecendo, e essa postura de gratidão culmina, por exemplo, quando Paulo fala: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, quando ele escreve aos Tessalonicenses. Então ele vai falar em tudo, em todos os momentos, ele vai incluir todas as circunstâncias da nossa vida dentro da proposta da gratidão, porque a gratidão nos leva a reconhecer a atuação de Deus em nossa vida, nos leva a reconhecer que nada somos, que somos pequenos, somos falhos, que não merecemos nada e que nós recebemos tudo das mãos dadivosas de Deus. Inclusive esse princípio de gratidão que Paulo reforça para nós, combate muito as heresias contemporâneas que ficam pedindo e exigindo coisas de Deus, decretando coisas para o Senhor, pedindo vida próspera, uma vida financeira abundante. Todos esses discursos religiosos completamente extravagantes que nós acompanhamos nas redes sociais e nas mídias, nós vemos que Paulo não tinha essa preocupação e não era o foco dos apóstolos. Os apóstolos e também o apóstolo Paulo tinha sim a disposição de agradecer a Deus e reconhecer que tudo que eles tinham, que eles estavam passando, vinham das mãos de Deus. Então nada fugia do controle de Deus, essa proposta da soberania de Deus. E Paulo estava dizendo o seguinte: mesmo na prisão eu dou graças a Deus, mesmo tendo dificuldades eu dou graças a Deus. Quando Paulo recebia, por exemplo, os donativos, as ofertas, o dinheiro, os recursos dos irmãos, ele falava: olha, eu dou graças a Deus pelos recursos advindos das mãos de vocês. Então, para Paulo e para a nossa cosmovisão cristã do Novo Testamento, Deus não perdeu o controle de nada e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados pelo seu decreto. Então veja que todos os eventos da nossa vida, não estou excluindo nenhum, todos os eventos da nossa vida devem estar imbuídos dessa proposta de gratidão, porque Deus é soberano, Deus está governando tudo, inclusive a nossa vida, e Deus tem o controle exato da nossa existência. Então
Paulo vai falar o seguinte, desde que eu soube da fé de vocês em Cristo Jesus, e desde que eu soube, eu estou no versículo 15, do amor que vocês têm pelo povo de Deus em toda parte, eu não deixo de agradecer a Deus por vocês. E aqui eu acho que cabe bem uma aplicação para nós, porque nós deveríamos agradecer muito a Deus por fazermos parte de uma igreja, de uma comunidade de fé, de um povo santo, que sempre se lembra de orar por todas as pessoas e que tem um amor completamente estendido. Eu falava dia desses com o Timóteo, da expansão de alguns elementos, por exemplo, que ficam no sol, por exemplo, o ferro, ele tem uma certa dilatação diante da ação do sol, e aí eu falava para ele, olha, a gente precisa ter o nosso coração dilatado, eu peguei a expressão do Antigo Testamento, um dos profetas menores, fala assim, dilatai-vos os vossos corações, ou seja, deixa o coração de vocês expostos ao sol da justiça de Deus, para que ele se expanda, para que vocês possam crescer ainda mais no amor. E é isso que Paulo coloca, olha, eu quero dar graças a Deus pelo amor do povo de Deus por toda parte. Então eu não cesso de dar graças a Deus por vocês em minhas orações. Então eu agradeço porque o amor de vocês está expandindo, vocês estão conseguindo orar por outras pessoas, por outras nacionalidades, por pessoas que estão em outros contextos. Então Paulo dá graças a Deus por essa fé entre os irmãos, aí no versículo 15, e por esse povo de Deus que está espalhado em toda parte. Às vezes nós pensamos somente na nossa realidade local, às vezes nós pensamos somente nas nossas demandas, e essa oração de Paulo nos leva a orar e a pensar em realidades de outras pessoas que são também nossos irmãos e irmãs e que vivem em outros contextos completamente desfavoráveis ao cristianismo, contexto de pobreza, de miséria, de perseguição. E quantas vezes nós recebemos notícias a esse respeito, ou a esses respeitos, e não nos atentamos em orar por isso. Então tem muitas pessoas passando por perseguições por conta do nome de Jesus. Tem pessoas, por exemplo, no continente africano que não têm o que comer porque são cristãos e são desprezados. Tem pessoas e missionários passando por perseguições, presos, vivendo momentos difíceis. E Paulo está dizendo o seguinte, olha, depois que eu soube da fé de vocês, eu não parei de agradecer a Deus por esse amor de Deus que está em toda parte. Então nós precisaríamos ouvir mais relatos de irmãos e irmãs que estão em outros contextos, saber de histórias de missionários, ouvir mais aquilo que Deus está fazendo no mundo, e certamente você seria chamado e chamada para agradecer a Deus por todas as bênçãos que nós temos recebido, por esse povo de Deus espalhado por toda parte, é o que Paulo coloca aí no versículo 15, e Paulo também vai falar assim, esse amor que está nos envolvendo, esse amor que está completamente nos resgatando a cada dia desse mundo mal. E ainda Paulo vai colocar, olha, no versículo 16, não deixo de dar graças a Deus por vocês. E então a nossa lista de oração sempre vai crescendo e crescendo e crescendo. Eu falei com uma pessoa nessa semana e falei assim, estarei orando por você e por toda a sua família. E ela me disse, eu achei tão engraçado, ela falou assim, não, mas você já tem bastante pedido de oração, Jefferson, não quero que você se preocupe com isso, Aí eu falei assim, não, é que a nossa agenda de oração, ela tende a crescer e nunca diminuir. A gente não para de orar e não deixa de orar por conta da nossa agenda, ou por conta do nosso tempo. Nós é que precisamos adequar o nosso tempo para orar mais. Assim os puritanos ensinaram também a igreja, e dessa maneira nós precisamos seguir essa linha histórica dos nossos primeiros irmãos lá do primeiro século, depois percorrer toda a história do cristianismo e ver que nós hoje oramos pouco, ou oramos bem menos do que as outras gerações oravam. E nós precisamos dar graças a Deus e reconhecer que temos muito a agradecer, mas também temos muito a colocar diante do Senhor. Então veja que ele está falando, olha, orar em toda parte, não deixo de agradecer a Deus pela vida de vocês. E Paulo então faz uma lista e começa a agradecer. Eu sempre digo às pessoas mais próximas, mais íntimas, que a nossa agenda de oração, ela tende a crescer,
ela tende a ficar mais extensa, e conforme a gente vai aprendendo a orar, porque o processo de oração é um aprendizado, você vai aprendendo a orar, mais tempo você se dedica à oração, e ao mesmo tempo você olha no relógio, o tempo ele passa de uma maneira assim tão tranquila, e você não percebe. Eu me lembro quando era adolescente e jovem, eu ficava olhando algumas pessoas orando na igreja, eu falava assim, como ela consegue orar por tanto tempo? E eu, como criança, adolescente, eu fazia orações curtas, pequenas, objetivas, e ainda faço, por exemplo, quando estou dirigindo o culto, mas nos meus momentos de devoção, as minhas orações são mais longas, e aí, conforme eu vou orando, conforme eu vou lembrando das pessoas, eu vou citando esses nomes diante do Senhor. Então, o que Paulo está nos ensinando aqui é o seguinte, olha, você vai vivendo em oração, e conforme os nomes forem chegando na sua mente, a sua mente for resgatando esses nomes, você vai apresentando esses nomes diante do Senhor, e Paulo vai falar do seguinte, orar pelos santos, o povo santo, em toda parte, e nós nem conhecemos toda a extensão do povo de Deus, todas as pessoas que confessam o nome do Senhor Jesus, nós nem sabemos, nós mal conseguimos ou mal conhecemos as pessoas que estão à nossa volta, ao nosso redor, quanto mais orar, por exemplo, por pessoas que estão do outro lado do mundo, não conhecemos os nomes, não sabemos as realidades, mas no entanto nós podemos e devemos orar por elas, pedir por elas, porque certamente tem muita gente também orando por nós, eu creio nisso. Tem muita gente do outro lado do mundo, em outros contextos, orando pela igreja brasileira, orando pelas nossas realidades, da mesma maneira que nós devemos orar pelas pessoas que conhecem a Deus e que precisam conhecer a Deus, espalhadas pelo mundo. E aí Paulo, no versículo 16, ele fala o seguinte, eu não deixo de agradecer a Deus por vocês, eu enumero vocês, eu falo de vocês em minhas orações, versículo 16, eu peço que Deus, o Pai glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual. Veja que Paulo não está preocupado com o sustento, com as finanças, com outra preocupação, a não ser essa sabedoria espiritual que vem da parte de Deus. Então, a primeira coisa que nós aprendemos com essa oração de Paulo é que Paulo está preocupado com a sabedoria espiritual do povo de Deus. Então, ele fala, peço que Deus o Pai, e qual Deus e Pai? Esse Pai glorioso, o Pai glorioso do nosso Senhor Jesus, que ressuscitou Jesus de uma maneira gloriosa, para a honra e glória do seu nome, esse Deus glorioso, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual, que Ele conceda a vocês discernimento espiritual, para vocês viverem bem nessa vida, e marcar a história de outras pessoas com a sabedoria. Então veja que Paulo está dizendo o seguinte, olha, se você tiver sabedoria que vem de Deus, você está bem, e você está muito adiante ou muito à frente de outras pessoas, porque os ímpios não têm essa sabedoria. Os ímpios até podem ter sabedoria de vida, de ministrar algumas realidades dessa existência humana, no entanto nós temos sabedoria espiritual, nós temos uma outra forma de olhar a vida, outra forma de entender a realidade que nos cerca, e dessa maneira Paulo está dizendo, olha, eu peço a Deus que conceda a vocês sabedoria espiritual, que vocês passem tudo pelo crivo da fé, e não apenas da razão, da racionalidade, mas que vocês olhem todos os eventos da vida pela fé e pela ótica cristã, e que vocês entendam que vocês precisam de mais sabedoria da parte de Deus. Algumas vezes na nossa jornada nós pensamos e até falamos, olha, eu já tenho sabedoria, eu já sei lidar com determinadas coisas, eu já passei por isso, eu já vi outras pessoas passando por dificuldades, então quando chegar a minha vez de passar por essa ou por aquela realidade, eu já estou tranquilo. Eu já ouvi muitas pessoas sábias falando, idosos, bons pastores, bons professores, mas quando nós chegamos na prova, é que nós entendemos o quanto nós precisamos de sabedoria. E as realidades que nos cercam agora, nessa conjuntura social e dinâmica na nossa sociedade, nós vamos acompanhando como nós precisamos desse discernimento espiritual, e como Paulo está dizendo aqui para nós, olha, eu peço que vocês tenham sabedoria espiritual. Falava com uma pessoa a respeito de criação de filhos,
nesse tempo, e a pessoa falava assim para mim: olha, eu reconheço que nesse tempo agora é muito mais difícil do que na minha época. A pessoa tem idade aí para ser minha mãe, e ela falava essa realidade, falou: na época que você, por exemplo, era menino, a sua mãe tinha preocupações com drogas, com pornografia, alguma coisa nesse sentido e tal, com más companhias. Hoje vocês têm outras demandas, tem essas demandas também e tem outras. Eu falei: olha, é claro, nós também nos preocupamos com drogas, com sexualidade, mas hoje a gente já tem um outro olhar, nós precisamos ter uma atenção ainda mais redobrada com as questões da internet, dessa vulnerabilidade das nossas crianças diante de vários ataques cibernéticos e tal. E aí então a gente foi somando. Eu falei para ela: então você precisa ficar com essa agenda e orar pelos seus netos, eu vou herdar de você e da sua geração essa agenda e vou colocar outros temas que são contemporâneos. Então é isso que Paulo está colocando para nós, para a gente orar de uma maneira que os nossos filhos e as próximas gerações sejam contempladas por essa sabedoria espiritual. Então veja aí no versículo 17: peço que Deus, o Pai glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual para viver nesse tempo, com as demandas desse tempo, e entendimento, não só apenas a sabedoria espiritual, mas também o entendimento. E eu fiquei pensando, por que Paulo separa sabedoria de entendimento? Ele faz aqui uma dicotomia: de um lado ele coloca a sabedoria e do outro lado ele coloca o entendimento, porque a sabedoria tem a ver com discernimento, fazer a boa leitura, e o entendimento é uma resposta à sabedoria. Se você busca a sabedoria, logo você vai entender a sua realidade e vai intervir nessa realidade. Então quando eu penso, por exemplo, na criação de filhos, ele está dizendo o seguinte: olha, você busca a sabedoria que vem de Deus e você busca também o entendimento para você resolver, para você solucionar aquelas demandas. Quando nós pensamos isso na igreja, vocês procuram essa sabedoria para resolver as dinâmicas da igreja, para ajudar as pessoas na igreja, mas tenham o entendimento daquilo que vem da parte do nosso Deus e Pai. Então Paulo está dizendo: olha, vocês podem agradecer, vocês podem entender essa sabedoria espiritual, e tudo isso vai gerar em vocês um crescimento, porque é isso que o texto diz: para que vocês cresçam no conhecimento dele. Então quando nós buscamos a sabedoria dele, nós crescemos nele e para ele. Então as pessoas olham para nós e falam assim: nossa, como você é sábio, como você teve sabedoria para lidar com essa situação, como você teve sabedoria para responder a determinada demanda, para solucionar um conflito familiar, para passar um momento de crise na área da saúde ou na área financeira. A gente fala assim: não, Deus é que deu sabedoria e Deus é que deu entendimento. Porque às vezes também nós precisamos usar a nossa sabedoria, na nossa racionalidade, com entendimento, ou seja, como resolver, como tratar determinadas coisas, como solucionar determinados problemas, se não for pelo entendimento que vem pela palavra de Deus. Então a palavra de Deus vai nos mostrando e vai nos conduzindo a resolver e a tratar as nossas demandas. E é que Paulo vai falar para nós a respeito desse sentido. Então veja que ele fala o seguinte: olha, peço que Deus, o Pai glorioso, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que vocês cresçam no conhecimento dele. Porque depois de passar pela luta, pela prova, pela situação difícil, a gente cresce. Depois de passar pelas provações e dificuldades da vida, a gente cresce. E aí esse crescimento vem por conta desse entendimento. E aí nós entramos no versículo 18, por exemplo, que ele diz assim: oro para que o seu coração seja iluminado. Aqui eu fiquei completamente perplexo diante dessa expressão de Paulo, quando ele fala a respeito do coração iluminado. Nós temos às vezes até a tendência de falar assim para algumas pessoas: nossa, aquela pessoa tem um coração bonito. Eu mesmo particularmente falo isso sempre, né? Quando eu me deparo assim com uma pessoa que tem uma ação bacana, que tem um coração generoso, que tem um coração perdoador, ou no sentido de orar por outras pessoas, se preocupar comigo, por exemplo. Falo para a Natália: olha, aquela pessoa tem um coração bonito, aquela pessoa tem um coração bondoso. E Paulo aqui coloca essa proposta de
crescimento, mas ele fala assim, que o seu coração seja iluminado, que o seu coração não vive em trevas. E Jesus disse isso para nós, olha, se o seu coração for bom, toda a tua vida será luminosa, e se o seu coração estiver em trevas, todo o teu corpo será tenebroso. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu oro para que vocês tenham um coração iluminado, para que o coração de vocês seja um coração iluminado, para que você, a partir do seu coração, jogue luz na existência. E depois o apóstolo Paulo vai dizer que a gente precisa fazer tudo com amor, passar o amor em todas as nossas relações. Então veja que ele está pedindo a Deus e orando para que o coração desse rebanho seja um coração iluminado, que seja um coração que não vive em trevas, que não guarde mágoas, rancores, que viva de acordo com a vontade de Deus, que seja um coração iluminado pela luz do Evangelho. E aí eu fiquei pensando nessa realidade do nosso coração completamente iluminado. E aí eu fiquei até pensando assim, olha, acenda a luz do teu coração, não deixe o seu coração em trevas. Pensei em fazer várias aplicações nesse sentido, né? Acenda a luz do teu coração e deixe o seu coração iluminado. Toda vez que Timóteo, por exemplo, lá em casa vai dormir à noite, né, Natália? A gente precisa deixar uma luz num cantinho ali, né? A gente deixa o abajur ligado para ele ter um foco de luz, né? Uma claridade ali no cantinho para que ele possa... para que ele possa descansar, né? Então, assim, esse mundo já está em trevas, esse mundo já é escuro, e se nós como igreja, como povo de Deus, como filhos e filhas de Deus, não iluminarmos e não temos o nosso coração completamente em chamas pelo Senhor, nesse sentido, e ter o nosso coração iluminado, quem vai iluminar? Se Jesus é a luz do mundo, e se nós... Paulo vai dizer isso também, se nós não formos os luzeiros, os faróis, as tochas desse mundo, quem vai iluminar? Porque todo o nosso contexto é um contexto de trevas, de escuridão, de maledicência, de maldade, de gente brava, de gente revoltada, de gente preguiçosa, de gente que rouba, de gente que trabalha com corrupção, enfim, nós conhecemos todo esse contexto em que nós estamos inseridos, e Paulo vai dizer o seguinte, olha, eu peço a Deus que vocês tenham sabedoria espiritual, eu peço a Deus que vocês tenham um coração iluminado, a fim de que essa luz de Deus dentro do coração de vocês possa fazer com que vocês compreendam a esperança concedida. Então veja que é a luz de Deus que ilumina no nosso coração a esperança. Por isso que quem não tem o coração iluminado por Deus não tem esperança. E quando a gente conversa com as pessoas que não temem ao Senhor, que não andam com o Senhor, que não conhecem a sua palavra, elas ficam falando de política, elas ficam falando das coisas dessa vida, elas ficam falando de dinheiro, e nós que somos iluminados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo aquece o nosso coração, ilumina o nosso entendimento, nós temos essa disposição de compreender essa esperança que está dentro do nosso coração, que é Cristo Jesus. E se nós perdemos a esperança em Cristo Jesus, certamente nós perderemos a razão da vida, porque Jesus é a nossa esperança. Então caminhamos nessa vida com a esperança em Jesus, e temos a esperança de que com Jesus e por Jesus e pelos méritos de Jesus estaremos com o Senhor para todo sempre. Então é isso que nos mantém vivos, e é isso que mantém a chama do nosso coração acesa. Então Paulo está dizendo, olha, peçam a Deus para que vocês possam compreender essa esperança, e essa esperança que foi concedida. Em outro contexto, Paulo vai dizer que nós temos no nosso coração a esperança, o amor e a fé. Então a esperança deve fazer com que o nosso coração seja sempre inclinado para as coisas do Senhor, e que o nosso coração seja um coração iluminado. É muito bonito quando alguma pessoa olha para nós e fala assim, você é um ser de luz. Eu percebo uma luz diferente no seu olhar, na sua fala, na sua conduta. Aí você tem que falar, não, meu coração era sujo, aquela musiquinha das crianças, né, Natália? Meu coração era sujo, mas Jesus entrou, fez uma limpeza, e agora o meu coração é iluminado.
E isso não foi eu que fiz, não fui eu que realizei, não fui eu que conquistei, isso foi Deus que me deu. O meu coração é assim porque eu ando com Deus, e Deus, por meio de Jesus, vai moldando o meu coração. É por isso que nós, inclusive os evangelistas de outras décadas passadas, sempre falavam: entrega o teu coração para Jesus. Deixa Jesus cuidar do seu coração, porque o seu coração e o meu é um coração completamente corrompido, mas a partir do momento que o Evangelho faz sentido para nós, o nosso coração vai sendo transformado, e esse coração vai sendo iluminado. Então Paulo diz assim: olha, eu oro para que o coração de vocês seja iluminado, para que tudo que saia do seu coração seja tudo a partir da luz. Então, seus pensamentos, a sua vontade, o seu dia a dia, a sua rotina, as músicas, que tudo seja iluminado, tudo tem o foco de luz da bondade do nosso Deus, a fim de que vocês compreendam a esperança que foi concedida àquele que o chamou. Então, você e eu somos chamados a viver não na desesperança dessa vida, mas a vivermos na esperança. Se o nosso contexto social, político e até religioso, eu diria, é desfavorável, nós podemos e devemos ter a esperança que advém do nosso coração, porque se o nosso coração está firmado em Jesus, olhando para Jesus e depositado em Deus, nós temos a esperança de que Deus cuida da nossa vida, esperança de que Deus cuida da nossa existência, esperança de que Deus cuida da sua igreja, esperança de que nós estaremos um dia com Ele para todo sempre. Então Paulo vai trabalhando com esse conceito da esperança, falando o seguinte: olha, vocês precisam entender que essa esperança já foi concedida, porque tem essa expressão aí, esperança concedida, àquele que Ele chamou. Então, se Deus nos chamou, e louvado seja Deus por isso, Ele nos chama e enche o nosso coração de esperança. Guardem isso. Por isso que não existe crente sem esperança. Não dá para a gente dizer que uma pessoa é cristã e ela está sem esperança. Não. Se ela é cristã, o coração dela está cheio de esperança, porque quem chamou essa pessoa para a fé cristã foi o Senhor Jesus, e Ele então vai encher esse coração de esperança. E também diz aí o texto no versículo 18, que Ele chamou, e a rica e gloriosa herança que Ele deu ao seu povo santo. A nossa esperança está firmada em Deus, e junto com essa esperança nós temos uma gloriosa herança. Olha que interessante, temos a esperança e a gloriosa herança. Então o Paulo está dizendo o seguinte: qual que é a sua esperança? Estar com Deus, e estando com Deus você tem uma gloriosa herança. Ainda não chegou a minha parte na vida, dizem que tem, a parte da herança, não chegou a minha parte de herança. Eu não sei o que eu herdarei dos meus antepassados e das pessoas que estão ao meu redor. Mas o que Paulo está dizendo para mim é o seguinte: olha, não fica preocupado com isso. Você não precisa de herança nessa vida. O que é mais importante para você, Jefferson, é a gloriosa esperança de fazer parte do povo santo de Deus e de viver com Deus para todo sempre. Eu conheço e tenho amigos que ficam falando de herança, o que a família tem, o que a família deixou, o que ele vai deixar para a próxima geração. Até tem um amigo meu que outro dia ficou bravo comigo: pô, você não pensa em deixar uma herança para o seu filho e tal? Foi por essa linha. Eu falei assim: não, a nossa proposta de vida cristã é outra, a gente sabe que Deus cuida. Se eu puder deixar herança financeira, material para o meu filho, está tudo certo, mas assim, o que é mais importante mesmo é que ele goze da certeza de que ele vai viver com o Senhor e que a herança dele está guardada na eternidade. Então Paulo está retomando isso com a igreja de Éfeso e falando o seguinte: amados irmãos, nós precisamos ter sabedoria espiritual, porque a sabedoria espiritual vai mostrar para nós quais são os nossos valores, aonde está de fato a nossa esperança, aonde está de fato a nossa expectativa em crescer mais no conhecimento das coisas de Deus. E conforme a gente vai conhecendo mais a Deus e a sua palavra e as suas promessas, mais nós vamos descansando o nosso coração na certeza de que Ele tem tesouros para nós na eternidade, e que a nossa terra final e o nosso destino final não é aqui, é
na eternidade. E aí Paulo continua fazendo a sua oração, ele faz assim no versículo 19: também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco. Então, Paulo mais uma vez tirando o foco das demandas dessa vida e falando o seguinte: olha, vocês precisam entender, e eu oro fervorosamente para que vocês entendam a grandeza insuperável do poder de Deus. Ninguém supera o poder de Deus, ninguém é maior que Deus, e Deus é grande, grande, muito grande. Então eu oro para que vocês entendam isso. Até pouco tempo atrás, eu olhava para essa expressão de Paulo e falava assim: o que será que Paulo está querendo dizer? Até me deparar com essa realidade que vivo hoje, da enfermidade, e de algumas coisas que eu ouvi nesse tempo também da enfermidade. E aí nós podemos olhar para isso e falar assim: olha, Paulo estava orando para que aqueles irmãos entendessem que Deus é muito maior, que Deus é grande, suficientemente grande para fazer coisas grandes que a gente não sabe, não conhece. E aí conversava com o Tim outro dia e falava assim: olha, vamos imaginar o tamanho de Deus, a grandeza de Deus, e a gente chegou naquela conclusão básica, né? Olha, é muito grande, é muito para além das nossas capacidades mentais. O nosso Deus é insuperável, com essa expressão de Paulo, né? Essa grandeza insuperável do poder de Deus. E aí, gente, diante da grandeza, a gente descansa, a gente para e agradece, e a gente começa a ver a vida, ou passar a vida diante dessa ótica, e a gente fala assim: olha, vamos agradecer para que as pessoas entendam a grandeza de Deus, e essa grandeza insuperável, ou seja, não tem ninguém que pode superar a grandeza de Deus, a magnitude de Deus, a bondade de Deus, porque simplesmente Ele é grande, infinitamente grande. E esse poder de Deus para conosco, para os que cremos, olha o que Paulo coloca aí no versículo 19: para aqueles que creem, é o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos e o fez assentar em lugar de honra. Então esse Deus que ressuscitou Jesus é o mesmo Deus que atua na minha e na sua vida, é o mesmo Deus que nos coloca em pé, é o mesmo Deus que nos anima, é o mesmo Deus que nos encoraja, é o mesmo Deus que nos dá forças para enfrentarmos as dificuldades dessa vida, é o mesmo Deus e Pai do nosso Salvador Jesus Cristo, e que por meio de Jesus Ele nos fez assentar em lugares especiais, em lugares celestiais. Então veja o que Paulo está dizendo: o seguinte: olha, o mesmo Jesus que ressuscitou dentre os mortos é o seu Senhor, e com Ele, com Jesus, pelo poder de Deus, você também vai se assentar no lugar de honra à direita de Deus, nos domínios celestiais, e você precisa descansar o seu coração. Então, se você chegou comigo nessa mensagem até agora, eu estou caminhando para o final, eu queria convidar você a descansar seu coração, a você orar comigo, no sentido de agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele já fez, por tudo aquilo que Ele está fazendo e por tudo aquilo que Ele fará. Nós temos promessas de Deus para esse tempo, para esse momento, para o curso da nossa vida aqui e agora, e temos promessas de Deus infindáveis, insondáveis para a eternidade. É o que Paulo está dizendo à igreja de Éfeso, falando o seguinte: olha, eu oro para que vocês compreendam esse amor, eu oro para que vocês entendam a grandeza desse amor. E eu fiquei olhando para o texto de Paulo e falando assim: Paulo, como você quer que a gente entenda a grandeza de Deus, sendo que Deus é infinito, sendo que Deus é glorioso? E aí eu fiquei pensando, a resposta de Paulo talvez seria: se você compreender um pouquinho do poder de Deus, da grandeza de Deus, você se aquieta e você fala assim: Senhor, a minha vida está em tuas mãos. É isso que Paulo queria falar à igreja. Olha, eu quero que vocês se dobrem de joelhos diante de Deus e reconheçam que Ele é grande, que Ele é insuperável, que Ele é magnífico e que Ele tem planos maravilhosos para vocês. E o que vocês têm que fazer? Orar, pedindo um coração iluminado, pedir
que vocês compreendam essa esperança. A nossa esperança é Jesus, e Jesus nos leva a buscar mais e mais de Deus. Por isso que Paulo vai dizer: eu não cesso de dar graças a Deus pela vida de vocês, para que vocês cresçam mais nesse conhecimento, e que quanto mais vocês conhecerem a Deus, mais vocês busquem a Deus, e mais vocês descansem no cuidado de Deus, falando o seguinte: Deus é grande, o seu amor é insuperável, a sua graça é maravilhosa e o seu poder inexplicável. Que Deus abençoe sua vida, seu coração nessa noite, e também toda a sua família.